Amado, quem trouxe a palavra do Senhor, abra a palavra de Deus comigo em Lucas capítulo 4. Quero também, agradecer aí alguns irmãos que vieram conosco. Está aqui o pastor Célio, está aqui o João Cunha, está aqui a Lucila, Ana Carolina, está ali o Raul, a Aninha está em algum lugar aí, bastante gente, glória a Deus, Deus abençoe. Algumas pessoas vieram para estar nos ajudando a estar servindo o Senhor aqui juntos. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Jesus, quando foi começar o seu ministério, ele não fez nada enquanto ele não foi tomado pelo Espírito. Ele não fez nada enquanto o Espírito não tomou ele naquele batismo. Ele foi uma pomba, desceu do céu, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E depois foi para o deserto, e depois do deserto sendo provado, ele regressou para a Galileia no poder do Espírito Santo. E sendo guiado pelo Espírito Santo, ele falou: o que está acontecendo comigo é que o Espírito do Senhor Deus me ungiu para evangelizar, para curar, para libertar, para proclamar. Mas você pode falar, mas foi Jesus. Mas ele foi o nosso referencial, ele foi o nosso modelo. Tudo começou debaixo do óleo e da unção do Espírito Santo. E eu quero falar hoje sobre a unção do Espírito de Deus. Tem uma unção que vai ser derramada na sua vida. Se você nunca teve uma experiência, prepare o teu coração. Se você nunca foi tocado pelo céu, prepare o teu coração. Se você nunca viu o teu interior ferver e você não conseguir controlar as lágrimas, o riso, prepare o teu coração. Eu sei que essa igreja é uma igreja totalmente aberta para aquilo que Deus quer fazer. E eu quero trazer algumas informações, porque informações, esclarecimentos bíblicos são chaves. Chaves que você pode abrir e entrar em lugares, em acessar lugares, porque você tem a compreensão. E eu quero trazer uma compreensão da unção. Esse tempo atrás eu estava pensando, Deus, o que é a unção? E eu escrevi alguma coisa, eu quero ler aqui. A unção, o que é a unção? A unção é a capacitação sobrenatural para vivermos uma identidade, uma missão guiada pelo poder do Espírito Santo. É o resplendor da luz divina, é o óleo em chamas, é o carregador da presença de Deus, é o que amolece os corações para a salvação, é a sensibilidade para ser guiado pelas coisas do alto, é a potencialização das nossas habilidades. A unção é a fábrica das evidências, é a manifestação visível do Deus invisível, é o poder sobrenatural. A unção é o fogo do altar, é o conhecimento revelado, é a porta dos céus aberta, é o ativador dos dons do Espírito Santo. A unção é a liberação profética para chamar à existência as coisas que não existem. A unção é quando os sentidos humanos são despertados pelo divino. As lágrimas santas, o riso como dos anjos, a ousadia do leão, a fé inabalável, a paz inexplicável, é realmente quando os céus se misturam com a terra. Quando nós vemos que Jesus falava a unção, o Espírito está sobre mim, porque ele me ungiu. Então tem o óleo do Espírito Santo, e ele me ungiu é o óleo em movimento. É o óleo em movimento para realizações de coisas sobrenaturais. É um óleo em movimento para fazer algo grande nessa terra. Eu quero falar para você, você nasceu de novo para fazer algo grande nessa terra. Você nasceu de novo para impactar a sua casa. Você nasceu de novo para atrair os céus para a terra. Você não nasceu de novo apenas para ir para o céu. Você nasceu para ser transformado à imagem de Jesus, e nasceu também para trazer os céus para a terra. E a unção do Espírito Santo, ela vem para isso, ela começa nisso.
nos capacitando para essa vida sobrenatural. Queridos, é tão tremendo quando nós entendemos que essa unção, ela traz manifestações, porque eu entendo que isso faz parte da identidade de cada crente, e eu quero falar isso nessa noite. É a identidade que o Senhor tem para cada um de nós. Quando nós vemos lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, quando fala do Espírito Santo e revela ele de forma simbólica, fala que ele está diante do trono com 7 chamas, com 7 tochas diante do trono. E fala Apocalipse 4, versículo 6, que diante do trono tem um mar de vidro semelhante ao cristal. E fala da igreja, do povo de Deus que está diante do trono. Você nasceu para estar diante do trono, porque o véu já foi rasgado. E sobre a igreja está as 7 tochas de fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Fala que ele vem trazer o óleo, mas esse óleo é fogo. Por quê? Porque é o óleo em chamas, é o empoderamento do óleo em chamas. Tem fogo aqui neste lugar, queridos, tem fogo aqui neste lugar. Provérbios 20, versículo 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha a forma simbólica de Deus de falar do novo nascimento. Quando você aceita Jesus, você é regenerado, você recebe uma nova identidade, uma identidade espiritual, que a palavra fala que é o homem interior. A palavra fala que é o homem escondido, é o nosso eu verdadeiro. E esse eu verdadeiro é a nossa natureza espiritual que foi despertada, regenerada. E o Senhor chama essa natureza de lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E a lâmpada, na antiguidade, era uma lamparina. O que vai dentro da lamparina, queridos? Óleo, azeite. E como que acende essa lâmpada? Com fogo. Uma lâmpada sem óleo não tem utilidade. O teu espírito nasceu para a unção, e a unção do Espírito veio para o teu espírito que nasceu de novo. Você nasceu para viver uma vida sobrenatural. Você nasceu de novo para viver uma vida sobrenatural. Queridos, eu quero que você entenda isso, porque quando a gente entende, uma chave muda e você começa a andar de forma diferente. É tão maravilhoso que a palavra do Senhor, ela vai falar lá em Atos 2, versículo 3, que quando os discípulos nasceram de novo, ali na ressurreição, na ascensão de Jesus, fala que o Espírito Santo desceu sobre eles, e fala que foi distribuída, Atos 2, 3, distribuído no dia de Pentecoste sobre eles, línguas repartidas como que de fogo. Por quê? Porque a lâmpada precisa ter fogo. A lâmpada tem que ter óleo em chamas. Óleo em chamas. E fala que cada um deles, essas línguas desceu sobre cada um deles. Por quê? Porque a lâmpada é o espírito do homem. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Fala de identidade. A tua identidade é uma identidade sobrenatural. Você nasceu, amado, não para ver pregadores cheios do poder. Você nasceu não apenas para estar em cultos onde coisas vão acontecer. Você nasceu para ser uma tocha, uma chama. Quando Jesus ele fala no Sermão da Montanha, Mateus 5,14, ele fala: vocês são a luz do mundo. A luz era a tocha, era o fogo. Vocês são o fogo em chamas, o óleo em chamas. Vocês são o fogo na escuridão. Vocês são, é uma identidade. Vocês são uma identidade. Presta atenção. Quando fala do derramar do Espírito Santo, que Jesus prometeu, ele fala Atos 1,8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo, que veio com fogo, veio para gerar uma identidade, veio para ativar uma identidade.
Eu tenho uma escola de ativação sobrenatural e eu tenho ficado muito feliz porque os alunos, aqueles que têm recebido as instruções, têm vivido milagres maiores do que eu. Por quê? Porque é para todos, é para toda a igreja, é para você. Você foi chamado para esse lugar de viver as coisas dos céus aqui na terra. Você foi chamado para um reino de poder. Você foi chamado para uma vida onde a fé vai alcançar lugares que o homem natural não pode alcançar. Você vai viver coisas que você nunca conseguiria viver sem esse movimento do Espírito Santo, sem esse movimento da unção, porque a unção veio ela faz um movimento. Hoje o Espírito Santo me trouxe essa palavra porque ele tem um movimento, e o movimento dele nessa noite é de incendiar você, trazer mais unção sobre você, colocar mais óleo na tua lâmpada, mostrar que você nasceu para esse lugar. Você nasceu para esse lugar. Na parábola das 10 virgens, fala que todas as virgens tinham o quê? Lâmpadas acesas. Olha que glória. Quem é as virgens? É a igreja. A igreja, ela tem a lâmpada, ela nasceu de novo. Ela tem uma vida espiritual, ela tem um eu espiritual, e ela tem a lâmpada acesa. Todos têm lâmpada acesa. Todos. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele fala lá em 1 João 2,20: vocês têm a unção do santo. Vocês têm a unção do santo Pai, do Espírito Santo, do Santo Filho. Fala que toda a igreja tem uma medida de unção. Todas as virgens tinham a lâmpada com óleo. Eu estou querendo dizer para você que a unção não está longe de você. Se você nasceu de novo, a unção está dentro de você. O Espírito Santo já te ungiu quando você nasceu de novo, para você ser guiado pelos céus, para você curar os enfermos, para você ativar os dons, para você experimentar a glória de Deus aqui na terra, para você aprender a ouvir a voz de Deus, para você pregar na liderança do Espírito Santo, para você amar na liderança do Espírito Santo, para você ser um pai na liderança do Espírito Santo, para você ser um empresário na liderança do Espírito Santo. É só você perguntar para ele o que ele quer de você. Ele veio assumir o lugar de Jesus, o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus falou: eu vou, mas eu vou enviar outro. O outro ali é o halos, a palavra grega é halos, um outro igual a mim. E não vou deixar vocês órfãos, porque ele vai fazer exatamente o que eu fiz. Ele vai liderar do jeito que eu liderei. Ele vai estar com vocês do jeito que eu estive. O Espírito Santo veio para assumir o lugar de Jesus, e você anda com o Espírito Santo todo dia. É só você aprender agora a estar na liderança dele, e você vai ver as portas se abrindo, o céu descendo, os milagres acontecendo, vidas sendo salvas, tua vida de oração sendo mudada, porque Deus, ele vai trazer um prazer ou glória. O Espírito Santo fala que vai dar um prazer na tua vida de oração, que a vida de oração não vai ser algo pesado mais. Deus vai colocar um prazer hoje na tua vida de oração, que você vai ter prazer de se lançar nesse lugar, vai ter prazer de gastar hora após hora, vai ter prazer de ficar com o Senhor. Tua boca vai começar a cansar, a tua língua vai começar a secar, mas você não vai sair desse lugar. Quando você não tiver palavras, você vai ter vontade de orar em línguas, porque o Espírito Santo vai colocar um prazer, porque Deus está mostrando que essa identidade é para você. Essa identidade é tua no nome de Jesus. Todas as virgens, todos os convertidos, todos os santos têm uma medida de unção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero também trazer algo, que essa medida é diferenciada. Queridos, essa medida pode ser pequena ou pode ser grande, depende de você. Fala para o teu irmão assim: depende de você. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito. A
palavra ali é não extinguai o Espírito, não sufoque o Espírito. Ninguém pode matar o Espírito Santo, sufocar o Espírito Santo, dar um mata-leão no Espírito Santo para sufocar ele. Mas você pode tirar a liderança dele. Você pode tirar a unção da tua vida. Você pode apagar o fogo da tua vida. Quando você quer viver uma vida natural, no teu controle, do teu jeito, você sufoca. Quando você entende que você nasceu para depender, nasceu para orar, nasceu para confiar, nasceu para ser liderado, nasceu para trabalhar com parceria com Ele. Quando você entende que Ele te separou para coisas maiores, você começa a deixar a chama crescer. Davi, um profeta, um rei, um adorador. Davi no Salmo 18, ele fala assim, Salmo 18, versículo 28: Tu, Senhor, é que faz resplandecer a minha lâmpada. A lâmpada de Davi não estava apagando, sendo sufocada. Pelo contrário, a lâmpada de Davi estava incendiando. Uma labareda de fogo. O Senhor faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Davi dependia tanto de Deus, ele não fazia nada sem consultar Deus. Ele não ia para a guerra sem consultar Deus. Ele não tomava uma decisão sem consultar Deus. Quando ele não consultou a Deus, foi a queda dele. Quando ele não fez o que Deus mandou, foi a queda dele. Quando ele não consultou a Deus para trazer a arca, também foi o tempo que ele chorou a morte de Uzá, porque ele fez algo sem a direção de Deus. Mas Davi aprendeu ali na sua vida pessoal, e aprendeu a duras penas, que ele precisava depender de Deus para tudo. Nunca perdeu uma batalha, Davi. Por quê? Porque sempre consultava Deus. Se você quer ser vencedor, deixa Jesus ir na frente. Deixa o Espírito Santo te guiar. Entra nesse lugar de oração. Pergunta para Ele o que Ele quer. Às vezes você não vai entender, mas Deus, Ele está olhando teu coração, Ele está olhando a tua rendição. E eu quero falar hoje um pouquinho mais sobre a unção. A unção pode ser apagada, sim. Você ficar só com o óleo da vasilha, só com o óleo da lâmpada lá dentro, com a lâmpada apagada. As virgens imprudentes apagaram as suas lâmpadas. Fala, não apagueis o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele chega para seu filho Timóteo, 2 Timóteo 1,6, ele fala: meu filho Timóteo, eu te admoesto que reacenda o fogo que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Um fogo apagou, mas precisava reacender. Tem gente que o fogo apagou, mas hoje vai reacender. Quando eu falo isso, eu sinto o poder de Deus, a presença de Deus. O fogo vai reacender. O fogo vai voltar a queimar aí dentro. O fogo vai te levantar aí dentro. O fogo vai te levar a sonhar de novo. O fogo vai colocar prazer em você. Tem uma chama de Deus, tem um óleo em chama, que vai fazer você sair dessa reunião um homem diferente, uma mulher diferente. Porque você é alguém que foi chamado para atrair um avivamento. E se você foi chamado para atrair um avivamento, você precisa ser um perseguidor da unção. Alguém que entende, que crê e que persegue a unção, para andar com o Espírito Santo, para fluir com o Espírito Santo nesse lugar de unção. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vemos que muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas Deus nos chamou para algo sobrenatural. Eu como pastor, eu sempre fui, o pastor Jaquenilson me conhece, o pastor Célio está aqui, sempre fui apaixonado pelo Espírito Santo e pela oração. Mas eu entendi um pouquinho mais, andando ali com a equipe da Global, do Randy Clark. E eu lembro que eu comecei a entender sobre transferência de unção, sobre perseguir a unção. E eu falei, Deus, eu quero perseguir a unção. E teve um dia que Deus me visitou assistindo uma ministração online. Meus braços começaram a queimar, minhas mãos começaram a tremer. E a partir daquele dia, os milagres começaram a acontecer com tanta frequência, que todos os dias Deus tem curado, Deus tem feito milagres. Pessoas que estavam totalmente, na cama. A Solizinha foi uma das primeiras pessoas, estava na cama, ela teve um AVC, paralisou todo um lado do corpo. Ela foi totalmente curada no momento de oração. Uma irmã chegou na igreja cega e os olhos se abriram, eu comecei a ficar maravilhado.
Hoje já tem mais de 20 cegos, mais de 30 surdos. Pessoas que não andavam. Esses dias atrás nós fomos ministrar numa igreja e um senhor muito simples sofreu um acidente e ele quebrou a perna e moeu a perna e colocou aquela grade nas pernas. E ele sofreu outro acidente com a grade. Ficou com a perna toda torta, entrou de muleta na igreja, a perna dele toda torta, cheia de ferida. Pastor Jaquenilson, trouxeram ele primeiro para orar. Eu falei assim, irmã, deixa ele por último, porque para aumentar a fé dele, a minha também. Ele vai escutando os milagres, vai aumentar a fé dele, a minha também. E realmente os milagres foram acontecendo, as curas foram acontecendo, nós fomos testemunhando. E daí eu deixei uma cadeira ali, ele sentado na frente. E a hora que eu falei, agora eu vou orar com você, querido. E eu falei, posso pegar no teu tornozelo? Eu peguei no tornozelo dele. E ele falou assim, pastor, você pegou no meu tornozelo? Alguém começou a puxar minha perna. Você está puxando minha perna? Eu falei, não. Tem alguém puxando minha perna? Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, já sabia quem que era que estava puxando a perna dele. Daí eu falei, posso fazer outra oração, querido? Ele falou, pode. Eu falei, Espírito Santo, puxa mais essa perna aqui. Puxa mais agora esse osso, puxa mais esses tendões, puxa mais essa perna aqui agora. E eu falei, ele falou, puxou de novo, pastor, você está puxando? Eu falei, eu não. Aí eu falei, então fique em pé. Ele ficou em pé. A hora que ele pisou as duas pernas no chão, sem a muleta, ele não podia tocar no chão. Ele entrou em pranto chorando, estava lá a Lucila, estava lá o João comigo. Entrou em pranto chorando. Ergueu as muletas e saiu andando com a muleta erguida. Porque Deus restaurou totalmente a sua perna. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E a gente fica só esperando o que a unção vai fazer, o que o Espírito Santo vai fazer, porque Ele sempre nos surpreende. Sempre nos surpreende. Lá na igreja nós estávamos orando e uma irmã estava com um tumor no rosto. Dentro do rosto tinha um nódulo grande. Na hora da oração, tinha uma irmã do lado dela e o nódulo pulou da cara, pastor Jaquenilson. Pulou do rosto e caiu na mão da outra irmã. Ela ficou olhando. Ela falou, irmã, o nódulo pulou da minha cara. O nódulo era interno, pulou para fora. E na hora, cicatrizou e não tinha nada, não tinha cicatriz nenhuma. Saiu levando o nódulo na mão. Porque Deus faz coisas que você não espera. Deus faz coisas que você não espera. Tinha um irmão também, o Adriano, logo depois que eu recebi a unção. O irmão Adriano, ele sofreu um acidente e ele moeu ali a mão, daí ele colocou pinos na mão, parafuso, e deu uma rejeição, teve que tirar o pino, o parafuso, e quando ele tirou o pino, o parafuso, ele teve perdas ósseas, então ele não conseguia fazer o movimento, tinha mão de garra e doía muito. Daí num culto eu entreguei algumas palavras de conhecimento e eu entreguei uma palavra da mão e do punho. Alguém tem uma dor no punho e na mão, e ele não se manifestou, não falou. Perguntei 3 vezes, ele não falou. No final do culto ele chegou e falou assim, pastor, sou eu. Falei, cara, eu fiquei chamando, estava gravando o culto e você não apareceu, parecia que eu estava inventando um negócio. Falei, agora você pede oração? Falei, nem devia orar por você agora. Eu estava meio bravo e já sem fé, e cansado, né? Esperou o último da fila para me falar, para não levar uma bronca na frente dos outros, pastor. Daí eu falei, não, eu vou orar com você, cara, vou orar com você. Peguei no braço dele. A hora que eu peguei no antebraço dele, o meu antebraço começou a pegar fogo. E ele começou a chorar e a mão dele começou a mexer. Os dedos foram abertos, a dor saiu e ele foi curado. E Deus colocou ossos onde não tinha ossos. Deus colocou ossos onde não tinha ossos. Sabe por quê? Eu nem queria orar por ele, mas Deus tinha revelado ele. Jesus tinha apontado ele. O Espírito Santo tinha apontado ele e falado, eu quero te curar. E mesmo de forma demorada, ele veio no final. E ele recebeu o seu milagre. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Queridos, eu quero que você entenda. Quando você responde o que o Espírito Santo está fazendo. Porque, que forma que nós podemos aumentar a unção? Primeiro, eu entendo, lá 1 Tessalonicenses 5,19, fala, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Nós vemos que a sequência já traz a explicação de como não apagar. Você não apaga quando você entende que o profético deve ser honrado.
que a sensibilidade do Espírito deve ser honrada. Sabe quando o pessoal está adorando, de repente está cantando e vem aquele mover? Queridos, quando vem um mover em alguma estrofe, em algum momento, é aquela hora que deve ser honrada. Sabe quando você está orando e de repente umas palavras saem da tua boca e você sente uma autoridade maior, uma unção maior, uma testificação maior? Aquele momento deve ser valorizado, porque você se alinhou com os céus, se alinhou com aquilo que o Espírito Santo queria que você orasse. E quando você responde a esse momento, quando você responde o que Ele está te direcionando, Ele se encarrega de fazer o sobrenatural. Ele desce quando a gente se alinha com aquilo que Ele fala. Ele vem de uma forma extraordinária, porque não está em mim, não está em você, está nele. Eu não posso fazer, mas o meu melhor amigo pode. Eu não sei o que te aconselhar, mas o meu melhor amigo sabe. E o teu melhor amigo sabe também todas as coisas, pode todas as coisas. Então não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Basta você entender o que Ele está fazendo, o que Ele está movendo, o que Ele está falando. Amém, queridos? Pegar um exemplo bíblico para você entender. O apóstolo Pedro estava orando meio-dia, com fome, foi entregar o jejum, teve um arrebatamento, viu um lençol com 4 pontas descendo dos céus, e toda sorte de animais imundos. E uma voz do céu disse para apóstolo Pedro, disse: mata e come. Pedro, mata e come. E ele falou: de maneira nenhuma, Senhor. Por 3 vezes ele teve essa visão. Daí quando ele saiu daquele momento, daquela experiência, logo após chegou 3 gentios, 3 não judeus, batendo na porta lá da onde ele estava hospedado. E essas 3 pessoas vieram falar para ele: olha, tem um homem lá em Cesareia, chamado Cornélio. Ele é um centurião romano. Ele teve uma experiência que um anjo do Senhor mandou vir te buscar, deu o endereço, deu a casa, falou onde você estaria. E o apóstolo Pedro tinha ainda aquela cultura de entender que gentios e judeus não podiam nem estar juntos, nem comer juntos ainda. Por mais que era já o apóstolo, já era um homem cheio do Espírito Santo, mas achava que ainda era só para os judeus o mover de Deus. E quando os homens bateram na porta, o Espírito Santo falou: você quer entender a visão? Eles são aquilo que você fala que é imundo. Eles são aquilo que você fala que é imundo. Mas agora traz para dentro dessa casa, come com eles, se reúne com eles. E quando o apóstolo Pedro começou a comer com eles, ele deve ter lembrado: eu estou comendo de uma forma que eu achava que era imunda, mas eu estou tendo comunhão com esses 3, assim como foi 3 visões, 3 repetições da visão. E daí quando ele obedeceu o comando no outro dia, quando ele obedeceu a palavra de conhecimento, a revelação no outro dia, e ele começou a pregar na casa de Cornélio, diz a palavra que o Espírito Santo interrompeu a mensagem, caiu sobre todos que estavam naquele lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos começavam a glorificar a Deus, a engrandecer a Deus. Todos, e o apóstolo Pedro falou assim: eles tiveram a mesma experiência que nós tivemos no dia de Pentecostes, porque fogo desceu sobre todos na casa de Cornélio. Pessoas que não sabiam nada, que não entendiam nada, receberam uma visitação dos céus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro obedeceu uma palavra de conhecimento. Ele obedeceu uma revelação, uma percepção, uma direção do Espírito Santo. Se você aprender a ouvir e a obedecer, coisas grandes vão acontecer. Querida, a tua mão foi ungida para você fazer milagres e maravilhas. Tua mão foi ungida como uma porta espiritual. Tua mão foi ungida para que as trevas saiam, para que o mal desse século, que é a depressão, essa doença da alma, vai ser liberta pela unção do Espírito Santo de Deus. Deus quer levantar uma igreja que, quando ministrar, a presença de Deus, o amor de Deus, vai trazer uma marca tão profunda, que pessoas que estão em depressão serão curadas, e serão cheias do amor de Deus, da presença de Deus. Deus quer levantar você como um restaurador, como um homem que vai trazer cura em todos os âmbitos. Jesus está fazendo algo incrível, queridos, em nome de Jesus. Eu quero
está finalizando já, que você cresce nesse lugar dando voz e dando abertura. Você cresce nesse lugar que nem a mulher que tinha só uma botija de azeite, a esposa de um profeta que morreu, lá em 2 Reis 4. Parecia que ela não tinha nada, ela não tinha mais nada em casa, mas ela falou: eu tenho uma botija de azeite. Você acha que não tem nada, mas tem aí uma botija de azeite. Se você ainda acha que não tem nada, eu quero falar para você: tem uma botija de azeite aí. E sabe a direção para aumentar o azeite? Pega vasilhas vazias, não poucas, empresta, pede, amontoa, fecha a porta e começa a deixar o azeite fluir. Deixa o azeite se mover, deixa o azeite se mover. Meu Deus, eu quero falar duas coisas rapidamente para nós finalizarmos aqui. Ela precisava ter uma visão grande, ela precisava buscar vasilhas e muitas vasilhas, ela precisava sonhar grande. Eu quero falar para você: comece a sonhar sonhos maiores, comece a esperar coisas maiores, comece a entender que Deus tem coisas maiores para você. É vasilhas vazias e não poucas, não poucas. E fecha a porta. Fechar a porta, queridos, é oração, é a busca, é a perseguição. Persegue, porque Deus tem uma unção para você. Entra nesse lugar e começa a orar, e você vai ver o que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Queridos, eu quero desafiar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Pastor, posso fazer uma breve oração? Duas para fazer, né? Eu quero fazer oração para você que entendeu que você é uma lâmpada. Você é uma lâmpada, e essa lâmpada tem que ter muito fogo. Feche os seus olhos. Quero que você entenda: você precisa ter muito fogo. Você nasceu para o fogo e o fogo veio para a lâmpada. Você nasceu para essa identidade, você nasceu para essa missão, você nasceu para viver coisas grandes, você nasceu para algo sobrenatural, você nasceu para milagres, você nasceu para carregar a presença de Deus, você nasceu para ouvir a voz do Senhor, você nasceu para trazer o céu para a terra. Se você crê nisso, levanta a sua mão bem alto. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor comece a derramar mais azeite. Nós estamos agora, Senhor, pedindo mais óleo, mais óleo, mais óleo, como no dia de Pentecostes, que veio sobre cada um línguas repartidas como que de fogo, línguas repartidas como que de fogo. Senhor, traz o riso dos anjos, traz as lágrimas santas, traz a fé inabalável, traz a paz inexplicável, traz a ousadia do leão, traz, ó Deus amado, o toque dos céus. Ativa dons, ativa autoridade, ativa agora, Senhor. Coloca um prazer, Pai, para estar na tua presença. Obrigado, o fogo está descendo, o fogo está descendo. Deus, eu sinto agora, Deus, algo queimando, Deus amado, a minha cabeça, os meus ombros e as minhas costas. Deus, o fogo está descendo agora. Deus, a chama de fogo está pousando agora, está envolvendo agora. Mais desse fogo, mais dessa unção, mais desse empoderamento, mais desse despertamento, mais dessa sensibilidade, mais dessa unção. Espírito Santo, levanta o avivalista, levanta a avivalista, levanta aquele que vai incendiar a sua casa, a sua igreja, essa cidade, essa nação. Levanta os homens e as mulheres que vão viver a glória de Deus aqui na terra, no nome de Jesus. Obrigado, 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 obrigado.